É engraçado, cara, tem uma tentação fácil de cair aí, que é assim, já que é tão fácil especificar, vão especificar pra caramba, entende? Alguém pode falar, por que não, né? Mas é engraçado porque, aos olhos de Lean, tudo que você faz sem precisar é desperdício. Então, por mais que você tenha um ambiente que te faça transicionar rápido, quanto mais você inventar a moda na especificação, mais vai ter coisa dando errado e revisão pra você fazer, e o usuário não entendendo exatamente o que é aquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Já vou falar sobre qual é o nosso tema, mas queria rapidamente introduzir os convidados de hoje, que são aqui da DTI mesmo. Estou aqui hoje com o Andrezão e com o Divaldo. E aí, Andrezão, tudo bom? Tudo bom, Schuster? E você? Tudo jóia. Fala rapidamente sobre você, Andrezão. Você já esteve aqui no Agilistas outra vez? Já, assim, eu acho que em 2021 a gente fez um Agilistas com... 21? Pô, tem tempo, hein? Tem tempo já. Com o pessoal do Martins, sobre ciência de dados. Eu estava lá à frente dos times atendendo o Martins e a gente fez um podcast legal aqui sobre ciência de dados. Não é o famoso do sexo com gorilas, não, né? Não, esse não. Quem dera. Esse eu gostaria de ter participado. Mas meu nome é André Guimarães, muitos aqui me chamam de Andrezão, principalmente os mais velhos de casa. Eu sou gerente de contas aqui na DTI, eu estou aqui há 12 anos, juntos aí com o Schuster, aprendendo todo dia. Está sendo muito legal e obrigado aí pelo convite. Bom demais. E você, Divaldo? Se apresente aí rapidamente. Bom, é minha primeira participação aqui no Agilistas. Prazer estar com você, Schuster, com o Andrezão, com o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Tem 7 anos que eu estou na DTI, atualmente eu estou atuando como liderança de engenharia aqui. Bom demais. Então, o tema que iremos abordar hoje tem a ver, obviamente, com inteligência artificial. Hoje em dia tudo tem que passar por inteligência artificial. Mas a gente queria trazer um pouco de uma análise nossa sobre um tipo de abordagem que está começando a se disseminar mais, sobre a qual iremos falar, né, que é o Spec Driven Development. A gente já vai explicar exatamente o que é isso, mas é uma mudança de paradigma assim grande, porque ela coloca o papel da especificação como preponderante no desenvolvimento, muda o perfil aí de trabalho dos arquitetos, dos desenvolvedores. É algo assim bastante ousado. Até eu tive a oportunidade de brincar um pouquinho com isso numa sessão que a gente fez aqui usando esse Spec Driven Development no cursor. Então, já vamos falar o que é, mas o nosso objetivo hoje aqui é tanto explicar isso, quanto tentar mostrar o que a gente acha que são mudanças possíveis e práticas e que vão trazer retorno, o que é mais especulativo, o que é meio viagem, né, que é hype, que a gente sabe que esse mercado aí tem muita hype também. Acho assim, ninguém nega que a transformação é grande, já está acontecendo, mas isso é diferente de simplesmente achar que simplesmente agora a gente vai falar um pouquinho, até de comparar um pouquinho isso com vibe coding, por exemplo, porque agora é só ali, você senta ali, vai falando e de repente vai botando o software e com perfeição, porque assim, alguém sempre fala, né, uma coisa é você construir pequenos exemplos autocontidos, outra coisa é você construir um software corporativo que se integra com o que já existe, que tem que ser à prova de falha, que tem que tratar com vários usuários diferentes, enfim, o problema é mais complexo do que os exemplos, né, que a gente vê por aí, né? Então eu queria iniciar essa pergunta, eu jogo aí no ar para ver quem pega, né? O que é esse Spec Driven Development, né? O que é isso? Bom, Schuster, você já mencionou aí o Vibe Code, né? Então, com o boom da IA, a integração às ferramentas de desenvolvimento, começou a se popularizar muito, né, o uso da IA ali através de prompts, de pequenas instruções para gerar códigos, né, e gerar já aplicativos funcionais, né, isso coloquialmente ficou conhecido como Vibe Coding. Mas um dos problemas que veio junto com o Vibe Coding é a falta de profundidade ali. Então, às vezes a pessoa, se eu chegar aqui para nós três aqui e pedir, falar assim, cara, construa aí um cadastro de usuários. Nós três vamos construir de formas diferentes, né? Porque tem N formas de fazer as coisas. Então, né, se popularizou o Vibe Coding com essas instruções rasas, né? E isso gerou uma ilusão de velocidade, porque gerava-se coisa muito rapidamente, mas muitas vezes aquilo não resolvia o problema que de fato precisava resolver, aquilo não gerava um código que era fácil de evoluir, de manter no longo prazo, e também que não seguia aí os padrões arquiteturais, os padrões que já estavam delineados ali dentro da corporação. Dentro desse cenário surgiu aí o Spec Driven, né, Development como uma forma, né, de definir melhor, né, talvez o que você gastar um tempo pensando no problema que você quer resolver, no como, né, e quebrando isso em fases, quebrando em tarefas menores para que isso
funcionasse ali como guarda-reios para a gente ter resultados melhores e mais consistentes no longo prazo. Isso aí, assim, o Givaldo colocou bem aí a parte de como começou e como tá vindo, e hoje já existem com esse advento aí, né, com esse fortalecimento das ferramentas, né, de ferramentas agênticas, né, de IA, como você mesmo citou o Cursor, o GitHub Copilot e outras ferramentas aí, Cloud Code e tal. A necessidade de você criar um desenvolvimento por intenção, né? Assim, você sabe o que você está fazendo, não é só pedir, você especificar realmente o que você quer e isso ser vivo, né? Isso ir mudando junto com o código ou até antes do código é extremamente importante e é esse que é o grande, para mim, a grande sacada, né, do Spec Driven Development, porque é esse o caso, né? Assim, você para de pensar tanto no código como a verdade e você começa a pensar na especificação como a verdade, hein? Isso aí que eu acho curioso, que isso é extremamente ousado, né? Digamos assim, é uma mudança de paradigma bem forte, né? Porque, assim, até dentro do ágil, né? O ágil, assim, você quer fazer pouca especificação ou fazer ela mais simples possível e o working software, que é a verdade, né, cara? E o código, claro, o código também refletiu o que está acontecendo, né? Aí, de repente, é como se... Tô tentando dizer aqui, até brincando, né? A última vez que eu programei foi há 20 anos atrás, né? Então, um pouquinho mais, né? Agora você pode voltar ao jogo aí, Agora até eu tô podendo programar de novo, né? O que eu acho interessante é que, assim, a ideia é o que o Andrezão falou, né? É a especificação passar a ser a entidade mais preponderante, a fonte da verdade e o código subordinado a ela, né? Digamos assim. E não o que acontecia até nas metodologias pesadas que se acabavam usando a especificação, acabava desistindo de atualizar ela, acabava jogando ela fora, e a verdade é no código, né? Mas eu falo que isso é bem ousado, porque, assim, primeiro, a IA te permite tentar fazer a especificação o menos ambígua possível, né? Então, a gente dá isso que eu queria perguntar pra vocês, uma suposição minha, né? Um dos motivos, eu lembro que lá nos tempos, antes do ágil, né? Eu cheguei a experimentar com o Waterfall para poder praticar mesmo, né? Para depois até saber o que era o paradigma, né? Quando eu comecei a desenvolver. E era um incrível trabalho você conseguir fazer a especificação, seguir os passos todos, né? Porque, assim, você tinha que ir do domínio da especificação, que era mais ambíguo, para um domínio de análise para um domínio de design, não digo design gráfico, não, design, o ML, né? Aí sim você fazia o código, aí, né, você testava e fazia a transição. Mas estou dizendo o seguinte, então você considerava que a linguagem natural ela era mais ambígua e que, portanto, era, inclusive, você tinha que ter outro tipo de artefatos intermediários para ir, sabe, navegando suavemente ali da ambiguidade, igual você fazer uma tela de cadastro, mas, pô, dependendo do jeito que eu descrevo, ela ainda será ambígua, né? E quanto mais ambíguo também, mais vai abrir margem pro código ser gerado ali, ser meio doidão, né? Igual se for dos guardas. Então, a primeira pergunta minha, para ir direto na pergunta é, mas hoje, e a minha experiência com o Cursor mostrou isso lá, você consegue, com mais facilidade, fazer uma especificação menos ambígua, né? Porque você consegue escrever pra caramba, né? Digamos assim, o que seria improdutivo uma pessoa escrever, ela gera milhões de que depois vão ser lidas pela inteligência artificial, né? Esse é um bom ponto, Schuster, até porque os críticos, né, do Spec Driven Development falam que isso, na verdade, é um waterfall disfarçado de IA. Mas o contraponto disso, né, é que no waterfall, enquanto a gente tinha ali ciclos de meses, né, com o Spec Driven Development agora, né, que é totalmente potencializado pela IA, o que a gente tem são ciclos de minutos, horas, dias, né, são ciclos pequenos, né, a gente tem o rigor ali da especificação que tenta deixar as coisas mais claras, mais concretas, né, mas não faz com que isso se torne um processo extremamente lento, né, nem extremamente moroso, que é uma pessoa ficar escrevendo e passar dias, semanas para produzir esse material que, igual você falou, muitas vezes depois não era nem usado, né? Com a IA agora a gente consegue gerar esses artefatos aí em minutos. E aí um ponto também, né, que essa metodologia prega é que a gente vá revisando isso de forma contínua ali, né? Porque o papel do ser humano não é só de guiar, né? Ele também é de verificar, de revisar. Então, na medida que essas especificações com auxílio da IA você vai gerando, você vai revisando e fazendo as correções de rota ali, real time, digamos assim. Assim, eu vejo que tem o Givaldo falou muito bem aqui, tem uma tendência, até tem alguns artigos falando sobre isso, né? Que um medo é virar de novo o waterfall, porque você tem um processo em cascata, então você tem que ficar especificando demais. Só que com o poder da IA você vai fazer isso mais rápido. E aí, para mim, não é dilema, né? Eu acho que hoje ágil ou deveria estar no sangue do desenvolvimento de software. E agora você tem que olhar para a especificação, ou no futuro, né?
Você vai ter que olhar para a especificação como a verdade da intenção do código ali. Então, você vai ter que tratar ela em ciclos. Então, assim, você fez, vamos supor que você conseguiu fazer uma versão inteira do software usando o Spec Driven Development. O próximo ciclo tem que ser revisar a especificação, não só o código. Porque uma tendência forte é você não olhar para o código, para a especificação. Porque ela foi ali, ela gerou o código, depois disso ela é esquecida. Inclusive, em alguns artigos que a gente tem lido em uma dinâmica interna aqui na DTI, fala-se muito disso, né? Que existe hoje um paradigma cultural também, porque documentação, nos últimos anos, pelo menos, ela foi muito negligenciada. O cara quer fazer código, né? E a gente até fala muito disso, né? O importante é código em produção. O Manifesto Ágil fala isso, né? O working software é mais importante importante do que a documentação. Se a gente está falando agora que a documentação é extremamente importante... Então, mas é porque é engraçado, né, cara? É porque, assim, na verdade, o paradigma do ágil é que você começa simples e evolui, né, a partir do aprendizado. Mas, assim, é claro que se você falar assim, vamos supor, né? Pô, se por mágica eu consigo gerar o software a hora que eu quiser muito rápido, eu tô fechando a malha, né, de aprendizado o tempo todo, né? Eu falo assim, você tinha que fazer especificações mais simples e fazer o código rápido, porque, igual você comentou, o ciclo era muito grande. Então, a única solução é essa. Se eu tenho que mostrar uma coisa bem simples, para não ficar desperdiçando e descobrindo, né? Eu até acho que deveria ainda continuar gerando uma coisa simples, né, também. Por que você vai complicar pra caramba e o complicado é mais difícil de manter? Tudo isso continua valendo, né? Eu falo assim, no mundo mágico, alguém pode falar assim, não, que é isso? Você especifica o que quiser, já muda. Especifica o que quiser, já muda, né? Só que a gente aí, não, acho que vamos falar mais pra frente, que também não é assim, porque se fosse assim tão mágico que você só pode pensar na especificação, nem a arquitetura importava mais. Você falou assim, os padrões já tem os guardrails, né? Eu fico pensando em alguém do ponto de vista mais que está acreditando. Imagina que no contínuo tem os céticos, tem os caras que acreditam que vai tudo mudar, tem um pessoal no meio. Para quem está acreditando em tudo, ele fala, cara, o que esse cara tá falando de padrão de software? Você só vai ficar escrevendo em linguagem natural, basta saber escrever, pô. Não interessa, cara, se é Java, se é .NET, se é... O que você responde para esse cara, entendeu? Assim, você tá ainda preso no paradigma passado. Assim, eu acho que, né, dentro dessa evolução das IAs, de fato, talvez a linguagem, ela perca relevância, né? Se você está codificando em Java, em .NET, em Python, tanto faz. Mas, né, o passo anterior ali, que é você fazer um design do sistema, você ter um pensamento sistêmico, você entender qual problema que você está querendo resolver, quais que são os mecanismos de segurança que você vai colocar ali para ter algo, né, que você possa colocar em produção e seja confiável, porque o que a gente tem aí hoje também é uma quantidade imensa de tentativas de invasão, né, coisas maliciosas. Então, né, o desenvolvedor, ele, né, perde um pouco ali o papel de artesão, de escritor de código, para ser mais um arquiteto de soluções, alguém que propõe, que vai ser mais resolutivo ali, né? Uma coisa interessante, estava lendo um artigo da McKinsey, ela fez uma pesquisa, né, uma survey com 300 empresas, e uma preocupação sobre isso, sobre o Spec Driven. E aí as empresas que eles chamam lá de high performance, eles colocaram alguns pontos importantes, porque uma coisa que em cima disso aqui parece ser, não é inútil, né? Mas assim, é o jeito errado de medir, é você medir, por exemplo, o quanto de código você está gerando, né? Ou coisas do tipo assim. E para você medir outras coisas, por exemplo, qualidade, segurança, satisfação do cliente lá na ponta, se aquilo resolve realmente um problema. E aí, as características, uma coisa até que nessa survey que foi colocada também é que os papéis dentro dos times, eles começam a borrar mais, porque o desenvolvedor ele deveria ser mais generalista. A gente até leu outras coisas sobre isso, né? E vê na prática que hoje a pessoa ser muito especialista pode perder uma relevância no futuro próximo. Mas que ele pode navegar em vários lugares, porque agora ele vai ter as especificações para fazer o código. E como o Givaldo falou, talvez o código, a linguagem em si não seja tanto o diferencial, mas seja a capacidade de ter esse pensamento sistêmico, né? De saber como a fundação das coisas, como que as coisas realmente funcionam e onde que elas podem dar problema. Mas nós já estamos num ponto de que você pode ignorar o código mesmo, assim, porque eu vejo o pessoal comentando que mesmo com coisas, exceto essas coisas muito autocontidas e pequenas, você começa com várias iterações, daqui a pouco o negócio mudou o código de uma forma diversa, daqui a pouco, ou seja, muda um pouco, mas você continua tendo que ter um domínio do código, né? Continua tendo que ter um domínio do código, o Andrezão falou bem, né, das fundações ali, porque a forma como você estrutura
né? À medida que aquilo vai evoluindo, se você tem um código que está mais modularizado, mais quebrado ali, né? A IA funciona melhor quando você trabalha com unidades pequenas, até porque ela tem ali uma limitação do contexto. De contexto, né? Então, essa parte fundacional ali de você estruturar bem a coisa, eu acho que potencializa muito que você continue tendo aceleração, continue tendo bons resultados no futuro. Até um gancho sobre o que o Andrezão falou, né, dessa parte de borrar as disciplinas ali, o Martin Fowler também fala no blog dele, né, de um perfil que ele chama de especialista generalista, que é uma pessoa que consegue transitar entre diversas especialidades e que e hoje se enxerga isso como uma habilidade, que isso está ganhando mais relevância, que com a adoção das IAs, né, a aceleração pelas IAs, esse papel deve ficar ainda mais importante, né, dentro das organizações. Especialista, né? Você fala o seguinte, ele não sabe isso, não é que ele só é superficial com tudo. Ele sabe programar, mas sabe também algumas outras coisas, porque ele vai ter que... Porque, no fundo, só uma coisa que eu acho que a gente talvez não tenha deixado claro, só voltando um passo atrás, até pelo experimento que eu fiz, a pequena sessão que eu participei aqui, né? É porque, assim, nesse Spec Driven, para quem está nos ouvindo, né? Você vai lá e consegue, com a IA, ela te ajuda a fazer uma especificação bem detalhada, inclusive ela te faz pergunta, elucida, etc, enfim. Só que depois tem mais alguns passos, né? É igual vocês falaram, é tudo para que você tenha uma transição o menos ambígua possível e garantindo que você tenha todos os guardrails para gerar um código que vai estar dentro das suas melhores práticas de engenharia de software, de segurança e modularidade, etc, né? Então, quais são os passos que tem lá no... E até uma pergunta também, isso é um framework que aí funciona em vários... Eu citei o cursor aqui, certo? Mas não é só no cursor, pode ser... O que é o Spec Driven? É uma especificação? É um framework que alguém... É uma iniciativa aberta? O que é o Spec Driven e quais são esses passos todos do Spec Driven? O Spec Driven é uma metodologia, né? Então, hoje no mercado tem... diferentes frameworks implementando o Spec Driven e já está até surgindo um conceito de nível de maturidade no Spec Driven ali, desde um AI First, que seria você gerar uma especificação básica, que é um plano ali para sua IA executar e depois você joga aquilo fora. Tem o Spec Anchor, que seria você gera a especificação e ela passa a fazer parte ali do seu repositório, do seu codebase, você vai colocar aquilo ali junto com o código e depois, em cima das mudanças que você for precisar fazer, você vai alterar a especificação e replanejar, chegando num terceiro nível, que é o Spec as a Source, que seria onde a especificação é a total fonte da verdade mesmo e nós humanos nem colocaríamos a mão no código. O código seria nesse nível quase que como é os binários hoje, né? Então, mas quando você fala o spec aí, não é só a especificação funcional, tem o plan, como é que são os outros? Quando vocês falam que o source é o spec mais outros passos também, não é isso? Aí dentro, né, dessa metodologia, né, os frameworks que existem implementam de algumas formas diferentes, mas tem uma base ali, que você chama inicialmente de constituição ou regras, que é onde você define seus padrões seus padrões arquiteturais, as boas práticas, coisas que vão ser sempre utilizadas no projeto, seja, né, qualquer coisa que você está desenvolvendo, né, são seus guarda-reios principais ali, e, né, você gera uma especificação funcional para aquela funcionalidade ali, para aquela feature que você vai desenvolver, e aí ela é específica para aquele contexto, é onde é a parte de spec mesmo, daí você parte para gerar que é o que, depois você vai para uma fase de plan ali, que seria o como, que é tecnicamente como você vai fazer aquela implementação, você vai para uma terceira fase, que é quebrar isso em tarefas pequenas, isoladas, que, né, voltando aqui ao que a gente falou, de trazer unidades pequenas para a IA trabalhar, para ter uma janela de contexto menor ali, e que você consegue fazer aquilo e testar isoladamente, né, para depois executar essas tarefas. Finalmente apareceu o código, né? Mas quando vocês falam manter a spec, é a spec mais esses passos todos, né? Só gente, para quem não estiver entendendo direito, assim, um jeito fácil que eu fico imaginando é assim, todo mundo sabe que com IA, quanto mais detalhado for o prompt, melhor, para ela não alucinar e conseguir justamente gerar a previsão correta, né? Porque no fundo, o que você está fazendo é simplesmente isso, é um modelo estatístico que já vai ter visto algum código que resolve aquele problema ali e vai tacar aquele código ali, né, cara? Assim, é o que eu falo. Por mais simplificador que seja falar isso, é um autocomplete, né? Um autocomplete de um nível absurdo, mas é um autocomplete. Então, o que o Spec Driven faz passo a passo desde a constituição até
a própria especificação funcional daquilo, até aquela quebra num plano de como que aquilo deveria ser executado ou modularizado, até as tarefas, etc. Você vai garantindo que na hora de gerar o código você tem o mínimo de ambiguidade possível, a maior chance de gerar o melhor código possível dentro do que você quer, né? Sim, e é um fluxo até muito natural, né? Se quem já desenvolveu, mesmo que mentalmente você faz todos esses passos, né? Não, mas assim, tem uma parte interessante disso aí, que a gente estava falando, todo esse arcabouço, é que e você até falou, tipo assim, parece, do jeito que a gente tá falando aqui, parece mágica, né? E parece que tá todo mundo adotando isso agora e que isso é a nova verdade e tal. Mas a gente sabe que tem uma barreira grande. Primeiro tem uma barreira de ceticismo, porque você precisa primeiro ver isso na prática e é com o tempo que a gente vai entender como que isso vai acontecer mesmo. Como a gente tem estudado frequentemente, quase todo mês a coisa muda. Porque, como o Givaldo falou aqui agora há pouco, antes a galera tava chamando de vibe code. Tipo assim, eu escrevo aqui e vai sair do jeito que eu imaginei. Quase que como se a AI adivinhasse o que você quer. Com o tempo eles foram vendo que isso foi dando muito problema, né? Assim, código com má qualidade, a ambiguidade gerada pela linguagem, né? Porque é uma linguagem natural. E aí ele foi criando formas de ficar mais rígido e específico. Então, no mês que vem vai estar diferente. Além disso, além desse ceticismo, dessa curva, né, de criação que a humanidade está aprendendo aí, ó, a comunidade, né, de TI está aprendendo, ainda tem a barreira cultural. O desenvolvedor detesta Ele não isso, quer né, fazer em isso, princípio, né? É, porque assim, no final das contas, você vai ter que ir para um caminho de escrever naturalmente o que você quer, e não no código como a gente estava acostumado, né, como a comunidade É engraçado, né? Porque o perfil de desenvolvedor, ele normalmente é desenvolvedor porque gosta de codificar, né? Isso é uma mudança brutal mesmo, assim. Ele vai codificar, mas vai ficar mais tempo nesse... É igual vocês falam do especialista generalista, né? Ele não é assim, eu recebo a história de alguém pronto. A gente começa a imaginar que ele tá escrevendo uma história também, ele tá quebrando ela, ele tá explicitando mais. O que o Givaldo falou que ele faz mentalmente, ele vai talvez explicitar mais no passo a passo ali como é que ele quer que quebra, etc. Aí vai gerar um código, ele vai achar que o código não tá bom, vai mudar alguma coisa ali, né? Ou seja, é um trabalho que ele... É isso mesmo, ele fica indo nessas 4 etapas, fica o tempo todo rodando esse loopzinho ali, sabe? De especifico, olha o que gerou, olha o código específico. Né, a gente tinha comentado que o papel ali do ser humano passa a ser não só guiar, mas também verificar, né? Então, a cada fase dessas, ele vai verificando e vai fazendo as correções de rota ali. Isso, né, faz com que você corrija mais rapidamente a rota, né? Às vezes, na especificação ele não era isso que eu queria, você já corrige, vai pro técnico a mesma coisa, e a gente sabe que a IA vai, por mais que a gente faça todas essas boas práticas, ela não vai ser 100% assertiva, né, que a IA não tem ali a capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio que o ser humano tem, e o Schuster muito bem frisou, né, que as IAs nada mais são do que modelos probabilísticos e estatísticos que vão... Por design, né, cara? Isso não muda, né, bicho? As IAs, elas não são modelos probabilísticos, estatísticos, né, elas não têm a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de raciocínio, então, por mais que elas sejam treinadas ali com bilhões de parâmetros, elas não vão ser 100% assertivas, então a revisão humana... A supervisão humana é supervisão contínua. humana é contínua e essencial, e é melhor que você faça isso, né, continuamente, a cada fase ali, porque se você vai fazer no final também, ela gerou ali um monte de documentos, sei lá quantas mil linhas de código, até o processo vai ficar muito moroso e a tendência é que você revise muito mais superficialmente, né? Assim, tem umas coisas que eu penso que são assim, primeiro, que nem tudo, por mais que você vai explicitar tudo, nem tudo tá lá, né, cara? É cheio de conhecimento tácito, cheio de coisa que tá no mundo, né? Assim, que você não vai, sabe, assim, é meio ilusão. E uma coisa que eu penso também é isso, ainda temos esse problema do contexto, que é claro que nenhum ser humano também consegue ter um contexto inteiro, mas você tem um time que tem uma inteligência coletiva, que tem um contexto gigante ali, de uma corporação inteira, né? Pessoas conversando. Então você vê que ainda tem que é o segundo assunto que eu queria avançar, tem um problema, digamos, arquitetural de como usar o spec-driven no ambiente corporativo com múltiplos, né? Assim, como que eu modularizo o próprio uso disso? Porque assim, só para dar uma resumida no que a gente falou até agora, né? Pô, beleza, eu tenho uma forma mais estruturada de transformar a intenção em código e garantir que eu faça isso continuamente e manter um código de mais qualidade e que não me perca e que eu consiga capturar valor de verdade, ser produtivo de verdade. Esse que é o spec-driven resumindo, né? Digamos assim. Ok, só que uma
uma coisa é eu fazer uma coisinha pequena ali, ou até um greenfield, um software novo que eu faço o que eu quiser. Outra coisa é os nossos clientes, né? Pega uma Vale, né? Pega uma MRV, pega uma empresa gigante com 1 milhão de sistemas, de temas diferentes e de coisas antigas, coisas novas, coisas que tem mais hábito, coisa que tem menos, coisa que é mais crítica, coisa que é menos crítica. E aí como é que eu acoplo isso, né? Imagina que isso, o Andrezão falou, isso começa a virar a tendência, o ser humano começa a amadurecer, o ser humano não, né? A comunidade, né? Começa a amadurecer para esse caminho e vai gradualmente adotando isso. Mas como é que se adota isso num ambiente corporativo? Desde migrar um sistema legado até manter um sistema legado, quais que são os pensamentos seus sobre isso aí? Então, assim, uma interessante, porque nesse artigo que a gente leu da McKinsey, desse survey da McKinsey, eles colocam algumas coisas que eles chamam de enablers lá, que são como que, beleza, né? O Spec Driven tá aí, hoje não é mais futuro, já está no presente, é claro, né? Ainda estamos engatinhando, sempre está mudando, evoluindo, mas já está acontecendo em vários lugares. E aí, quando eles colocam os high performance e os low performance, eles falam o seguinte, que os lugares onde isso foi melhor adotado, eles têm alguns habilitadores. Um habilitador, que ele falou fortemente, é o upskilling, que é assim, ter treinamento muito focado nisso. Ou seja, treinamento lado a lado, né? Aquelas pessoas que são early adopters ou que já a gente pode chamar assim de AI Champions, elas teriam que passar o conhecimento lado a lado. E num treinamento constante com o time, porque uma das coisas... On the job mesmo ali, né? Isso, on the job. Quase um pair programming. A XP, vamos voltar pro XP. Mas olhando isso, porque é um negócio que hoje ainda não é intuitivo. Você largar o código e falar assim, cara, agora eu vou fazer Spec Driven. E tem essa diferença clara do Greenfield, né? Que é onde você vai fazer tudo do zero, igual você falou da sua experiência aqui, né? Com um código que está lá há muito tempo, às vezes é código legado, às vezes é código que a IA nem foi tão bem treinada nisso. Por exemplo, né? Num exemplo de um cliente nosso, tem uma tecnologia que ela foi descontinuada há muito tempo, né? Que é o Knockout, e aí parece que não está muito bem treinado nisso, não. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. A IA não viu o suficiente disso, né? Exatamente. Às vezes mais... Ou então não é interesse da comunidade, né? Assim, o interesse da comunidade são as novas tecnologias, né? Então, tem esse ponto. Outro ponto forte é você ter incentivos para medir a coisa certa, que são as métricas que ele coloca também, né? Que são você medir a qualidade do código, você medir a velocidade da entrega de verdade e você medir a satisfação do cliente e até time to market. Se você está entregando com esse método, né, com essa metodologia e com os frameworks ali de forma interessante, você deveria colocar mais incentivo para isso acontecer de verdade e ter uma governança em cima disso. Esses seriam alguns habilitadores. Se você não tiver isso na empresa de forma intencional e sistematizada, provavelmente isso não vai pegar de verdade. É engraçado, né? Você falando isso, cara, os céticos falaram que é porque a gente é muito apaixonado com o agilismo, né? Mas assim, que você vai aprender isso é justamente da forma ágil, né? Assim, você vai pegar um pedaço de um legado e vai colocar para dentro, ancorar numa especificação que você disse, aqueles, né? Você começa a migrar e ancora uma especificação, daqui a pouco um pedaço você está mais confiante que ele está refletindo a especificação, aí você está fazendo isso integrado com outro time, daqui a pouco aquele time faz isso para um outro pedaço, né? Então eu falo assim, esse aprendizado de como fazer a organização, adotar, porque no fundo quando fala adotar o Spec Driven é adotar a AI de forma produtiva, né? E o Spec Driven hoje é a solução, né? Como pode daqui a pouco não ser mais, mas no final das contas os princípios deveriam ser os mesmos. Daqui a pouco alguém fala que é Dream Driven, você sonha aí. Interessante. Você falou um negócio, eu queria salientar uma coisa que você falou aqui, cara, que eu tenho o maior medo, assim, de acontecer, é que o foco hoje é produtividade, né? Mas a produtividade tem que estar a servir e gerar valor, né? E por mais óbvio que seja isso, é muito fácil olhar, né, aquela otimização de olhar só para a produtividade e, na verdade, você não está gerando valor, né? Isso que é curioso, assim. No meu mundo ideal, que eu acho que não sei se as organizações vão se comportar assim, você deveria ter o guarda-chuva ainda do ágil, no sentido de que eu vou fazer simples, eu vou tentar gerar valor em curto prazo, mas beleza, eu vou reduzir meu ciclo agora absurdamente. Em vez de eu ter que fazer sprint de 2 semanas, pode ser que seja menor ainda. Né? Assim, enfim, eu vou reduzir absurdamente, mas eu vou continuar com a filosofia de testar a realidade e fazer as coisas simples. E a produtividade está me habilitando a fazer isso. Ela está me habilitando a gerar valor mais rápido, diminuir o lead time, melhorar o time to market. Ela não é um fim em si, né, cara? Porque se ela for um fim em si, você pode gerar distorções absurdas, né?
Você começa a fazer software igual maluco aí, porque estão te cobrando para fazer, né? Estão te obrigando a fazer software igual maluco, mas ninguém tá nem olhando se aquele software tá servindo para alguma coisa, né? Em algumas rodas de conversa aqui, a gente até já falou que, talvez agora a gente consiga fazer MVPs de verdade, né? Porque a gente vai fazer... A promessa seja finalmente cumprida. Que a gente vai falar que vai fazer um MVP, demora 4, 5, 6 meses, isso já não é um MVP mais, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante na questão de que a IA, ela acelera, mas as incertezas em relação ao negócio, as incertezas do mundo complexo que a gente tem hoje, elas continuam. Então, não adianta eu querer planejar um software, né, imenso, gigante, se eu não sei de fato como o mercado vai aceitar aquilo, que tipo de disrupção vai ser. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa aceleração, esse ganho de produtividade para testar as hipóteses mais rápidos e, né, voltando ao que eu falei aqui, fazer MVPs de verdade. Assim, uma coisa que fica bem claro para mim é que sempre um vilão, né, um herói ou um vilão dessas coisas são os incentivos. Se o incentivo for adotar de forma ágil, né, ágil no sentido real da palavra, né, da metodologia, que é testar rápido, se adaptar rápido, falhar rápido e tal, eu acho que hoje a gente está cada vez mais tendo uma ferramenta que gera real produtividade em todos os passos. Só que ela pode ser o vilão, porque se você está medindo linhas de código criadas, especificações feitas, software que você não usa para nada, aí realmente o incentivo é sempre o X da questão, né? E caindo é engraçado, cara. Tem uma tentação fácil de cair aí, que é assim, já que é tão fácil especificar, vão especificar pra caramba, entende? Alguém pode falar, por que não, né? Mas é engraçado porque, aos olhos de Lean, tudo que você faz sem precisar é desperdício. Então, por mais que você tenha um ambiente que te faça transicionar rápido, quanto mais você inventar a moda na especificação, mais vai ter coisa dando errado e revisão para você fazer, e o usuário não entendendo exatamente o que é aquilo, né? Ou seja, o princípio de não desperdício continua valendo, né, cara? Você tem que usar ainda... O princípio da simplicidade deveria continuar existindo, né? É fácil, concordo que é na tentação. Eu consigo achar muito fácil alguém falar, já especifica esse software todo e me gera ele aqui todo. O pessoal não entende que o ágil surgiu porque você não sabe, né? Assim, se você já tem certeza do que você precisa mesmo, em todos os detalhes, é difícil de negar que você não pode fazer aquilo pronto, né? Você tem certeza. Normalmente você não tem, porque tem um tanto de player aí jogando, igual o Givaldo falou, as incertezas não acabaram, então você tem que testar logo, saber para que caminho que você vai, né? Sim, então eu acho que essa é a grande... Se o incentivo for errado, a tentação é fazer software de qualquer jeito, entendeu? Assim, você fala assim, cara, eu tô fazendo o que você pediu, eu tô fazendo rápido. Imagina, ainda não chegamos nesse ponto, pelo menos não nas nossas experiências atuais, mas imagina que a gente está conseguindo desenvolver numa velocidade, como alguns players estão prometendo aí, 20 vezes mais rápido. Parece que vai começar a surgir coisas que você não vai usar pra nada mesmo, entendeu? Igual hoje já surge. Você vai olhar e fala assim, essa feature aqui nem é usada. Imagina se for sem a mentalidade correta que Exatamente. acontece. Aí, em vez de usar a capacidade do time para gerar valor mais rápido, avançar mais rápido pro lado certo, você vai ficar gerando lixo, né? Isso, exatamente. E assim, né, não tem almoço grátis também, né? Então, por mais que a IA acelera e talvez ela com o auxílio da IA a gente consiga gerar softwares um pouco mais barato do que se gera hoje, mas as IAs têm um custo que não é pequeno, né? A maioria das empresas hoje, elas ainda operam no vermelho, então assim, há uma tendência de aumento desses custos, né? Que vão ser repassados para a gente, não tem como, as empresas precisam em algum momento estar no azul. Essa conta, né? Essa semana mesmo eu li uma matéria falando que estima-se que até 2030 a OpenAI vai continuar operando no vermelho, e que hoje ela tem, né, cerca de 10% da população usa a OpenAI, que ela precisaria chegar em torno de 40%. Você foi o Gary Marks, você leu? Foi o Gary Marks? Acho que ele citou isso. Eu li na Infomoney, mas eu não lembro quem... Cara, é assim, isso dá um outro episódio, né? É um negócio assim, a OpenAI não tem explicação, cara. Assim, já tá todo mundo falando isso, já viu? Eles precisam, assim, de $1 trilhão para data center e faz 20 bilhões de reais, sabe? Os números são completamente incompatíveis, né? E esse custo vai chegar pra gente no desenvolvimento de software, né? Então, assim, as IAs não vão ser baratas, entre aspas, igual elas são hoje. No frigir dos ovos, para mim, os princípios não mudam. Por mais que prometido a gente já tá vendo um ganho de produtividade altíssimo, né, e tal, mas se você não faz do jeito certo, e se você não mede, né, principalmente, porque só fazer também e não medir, eu acho que esse é o grande ponto que me chamou a atenção nesse artigo, né, foi isso, assim. Hoje também a gente mede muito mal. A gente pode até aplicar
e começar a aplicar bem. Lá ele fala bem disso, né? Tipo assim, como aplicar bem. Não adianta você tentar aplicar se você não tem os critérios de sucesso bem feitos. Eu acho que a gente pode fechar com finalizar com essa reflexão, que eu acho, assim, fundamental. Eu realmente tenho uma visão, a visão otimista, porque eu sempre falo isso na empresa, né? Existe uma visão pessimista para quem trabalha na nossa área, que é assim, acabou o nosso emprego, a nossa relevância e pronto, né? Porque vai todo mundo... A IA você vai estar passando, conversando ali, já vai fazendo software, né? Igual o celular escuta a gente, né? No extremo o software vai brotar, né? A empresa vai... Eu acho que está longe disso, porque você precisa de método, você precisa de estrutura, você precisa de profissionais bons que tenham esse perfil de conseguir navegar bem entre esses campos, né? De especificar, planejar, etc. E dar uma olhada no código, mas sem perder o controle, porque se perde o controle, fica completamente improdutivo. Mas que a diferença que vai ter agora é que a gente vai finalmente cumprir a promessa do ágil, que sabe, vai finalmente criar o ciclo virtuoso para quem for com o incentivo correto, igual vocês disseram. Você vai finalmente cumprir a promessa. Até aí vai parar de ser tempo indeterminado, né, que a gente sempre brinca, e a área de negócios vai passar, sabe, a integrar mais ainda com a TI e gerar valor com previsibilidade, o tempo todo botando coisa no ar, o tempo todo experimentando, e a competição vai ficar maior ainda no mercado. Então, assim, eu acredito que a gente, quando eu falo a gente, os profissionais da área continuarão extremamente relevantes para habilitar isso, mas que a promessa agora vai ser cumprida mais fortemente. Ou seja, o ágil surgiu para ajudar a cumprir essa promessa. Da TI finalmente servir ao negócio. Ele se fortaleceu na medida em que o mundo ficou mais digital mesmo e que isso começou a ser preponderante para o sucesso, né, dos negócios. Agora, finalmente, é como se a gente estivesse criando as condições para dar um passo além e falar assim, pode ficar tranquilo que estamos juntos. Tudo que o negócio precisar, nós vamos realmente gerar rápido, testar rápido, nós vamos, né, tudo que for digital vai acontecer rápido. Porque a gente sabe que essa promessa até então não é tão cumprida assim, né? Toda hora há aquela frustração, né, do negócio, fala, putz, isso vai me gastar tanto, putz, eu acabei de investir nisso agora, mas isso aqui. É como se a gente quebrasse isso finalmente, essa é a nossa expectativa, né? Então, muito obrigado aí pros senhores, acho que foi um ótimo episódio, a gente se encontra aí em próximas de listas, um abraço. Valeu, Schuster, um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.